Vamos um pouquinho sobre a introdução da enfermagem, né? Como tudo começou, o que seria essa disciplina, né? Na verdade, a introdução de enfermagem é uma disciplina que tem maior importância, né, em todo um contexto de todos os cursos, né? Nela vai se iniciar os princípios técnicos, né, os científicos e todas as áreas que iremos estar exposto, né? Essa é uma disciplina onde aprenderemos a existência da arte, né, a beleza, essa essência que a enfermagem tem, a razão da existência de duas mulheres que foram propulsoras dessa arte, que foram muito importantes e que até hoje são muito importantes na nossa profissão, né? Na nossa área, na questão de estrutura hospitalar, nós temos funções, né, que os profissionais acabam exercendo, que são funções específicas, né, que a gente pode determinar tanto para o enfermeiro, como para o auxiliar, como para o técnico de enfermagem, né? E todos eles nós temos que trabalhar com direitos e deveres de ambos, né? Isso é muito importante, né? Nós temos que saber a forma técnica, os termos a serem aplicados, né, as modificações de forma de verbalizar, né, perante o nosso cliente, o nosso paciente, até mesmo com a nossa equipe. Isso é muito importante, né? E nós temos que saber como ler, como escrever, como interpretar, né? Dar entendimento às terminologias que serão empregadas aí no nosso dia a dia de trabalho, né? Quais são as técnicas básicas, né, que estão empregadas aí e que nós precisamos começar a entender um pouquinho para saber como vamos preparar, né, para lidar com o paciente em questão de vida, né, de tratamento da doença e até mesmo na preparação do seu corpo para o seu sepultamento, né? Nós temos um contexto do início, meio e fim, né? Quando se dá início a uma vida e quando se dá fim a essa vida. Aí falando um pouquinho da história da enfermagem, né? O que seria aí a história da enfermagem? É a arte que se pode desenvolver uma técnica para prestar cuidados adequados e com qualidade. É algo muito importante que nós não devemos perder essa essência, né? É uma ciência que os princípios fundamentais do cuidado de enfermagem relacionam-se ao conhecimento de outras ciências, né? Hoje no Brasil a enfermagem ainda tem uma predominância maior no sexo feminino, né? A parte da questão do sexo masculino vem crescendo, mas podemos dizer que de 100% aí 90% ainda é sexo feminino atuando, tá? Isso explica por sua origem, né? Porque nós viemos de onde? Qual é a nossa origem? Com ênfase nos valores éticos e na postura profissional, né? Então isso é muito importante. Segundo Wanda de Aguiar Horta, né, que foi uma das propulsoras também, né, Wanda, na verdade, mostrou que a enfermagem, né, no contexto, né, tem um serviço que deve ser prestado ao ser humano, né? Ela visava muito a necessidade humana, né, que nós tínhamos que ter, né, nessa parte de integrar em questão de universo, né, questão de equilíbrio, de tempo, de espaço, né? Então ela visava muito essa característica, né? E aí, o que dizia? O que ela dizia? Que a enfermagem é a ciência e a arte de assistir a um ser humano, né, em questão de indivíduo, família e comunidade, né, no atendimento de suas necessidades básicas, de tornar independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, manter e promover sua saúde em colaboração com os profissionais. Então, ela não deixava ser algo individualizado que eu tinha que deixar de lado, né? Ela queria mesmo aquela questão de equilíbrio, né? Nós tínhamos que nos adaptar a esses conceitos, né, de ser humano, ambiente, saúde, doença e dar mais importância às necessidades humanas básicas, né? Que era, na verdade, assistir e cuidar exclusivamente desse paciente, tá?
A prática de enfermagem iniciou em 1854 com a atuação de Florence Nightingale na Guerra da Crimeia, né, lá na, na Crimeia, né, onde Florence Nightingale foi uma enfermeira britânica, né, que ficou famosa por ser pioneira no tratamento dos feridos na guerra, durante a Guerra da Crimeia. Então, ela teve um olhar mais atento a esses pacientes que lá estavam, que necessitavam dos seus cuidados, né, e ela conseguiu avaliar a questão de fazer com que os pacientes tivessem uma recuperação melhor. Né? Então, ela conseguiu ter uma visão diferenciada, ela viu que se ela cuidasse de cada, não cuidasse dos pacientes todos da mesma forma, não seria o conceito adequado, né? Cada um tinha a sua exclusividade, tinha a sua patologia, né? Algo que eles mereciam um cuidado a mais, né? Ela tinha muita preocupação a respeito das condições que os médicos tratavam aquelas pessoas que eram mais pobres, né, e que necessitava de uma atenção maior. Então, ela praticamente nós dizemos que se rebelou, né? Ela provocou, ela acabou rompendo algumas barreiras, ela acabou defendendo a questão da forma com que os médicos lidavam, né? Graças a Deus ela teve apoio de pessoas importantes, né? Que conseguiu entender o papel que ela tinha e qual era a importância nisso tudo, né? Florence, durante a Guerra da Crimeia, ela se tornou assim o principal de todos os fatos que vinham ocorrendo, né? Porque essas informações acabavam chegando na Inglaterra, né? E aí os pacientes então mostravam que como que ela era importante. Ela precisava muito de apoio, precisava de pessoas que pudessem ajudar, né? Então, assim, ela mandou, os relatos foram se passando e as condições que dos pacientes que ela cuidava eram horríveis, eram as condições muito péssimas, né? Então ela conseguiu uma equipe de mais ou menos 38 enfermeiras voluntárias, aonde ela treinou todas elas, né? Inclusive uma tia dela acabou participando, né? E entrou na questão. Florence é considerada aí uma heroína, né, em todos os conceitos, ficou muito famosa por tudo que ela pôde proporcionar, né, para os pacientes. Ela se tornou a primeira mulher a receber, né, uma ordem de mérito, ela conseguiu levantar muitas bandeiras e muitas pessoas que a julgavam começou a ter um reconhecimento melhor, né? Ela foi nesse contexto todo, ela foi convidada a organizar alguns hospitais militares, né? Onde ela treinava as enfermeiras para poder ter qualidade na sua assistência, né? Fazendo com que elas tivessem um atendimento, prestassem um atendimento aonde os pacientes tivessem uma mortalidade muito pequena, né? Porque o intuito era salvar vida, trazer a melhor condição nesses aspectos. Com isso tudo, acabou se formando aí mulheres importantíssimas com a sua ajuda, né? Ela foi convidada a organizar o hospital militar, junto com 32 enfermeiras treinadas, onde elas tinham o intuito de diminuir a mortalidade durante a guerra, né, de 42% para 2,25%, né, e aí ela retornou à Inglaterra, fundando a primeira escola de enfermagem, né? Essa escola foi formada por mulheres ricas que tinham como as ladies nurse, né, as enfermeiras ladies, e por mulheres pobres que eram as enfermeiras, aonde elas tinham determinado 3 normas essenciais. A direção da escola seria feita por uma enfermeira, né? O ensino seria o mais metódico possível e seriam feitas seleção das candidatas sob o ponto de vista intelectual, moral, físico e de aptidão profissional, né? Precisavam ter essas 3 qualidades, né? Precisavam passar por essa qualificação. As enfermeiras formadas através do novo método difundir esse sistema para todos os países,
Aqui no Brasil, a enfermagem foi exercida durante muitos anos, né, pelos religiosos da Companhia de Jesus, como as Irmãs de Caridade, e por voluntários e pessoas leigas também. Já no século XIX, durante a Guerra do Brasil e Paraguai, Ana Nery, também que fez história na nossa profissão, uma senhora baiana, foi cognominada como Mãe dos Brasileiros, né, devido ao trabalho que ela fez junto aos feridos na guerra também. É um dos fatores decisivos para o progresso que nós temos hoje na nossa enfermagem brasileira. Tá? Um dos requisitos era a determinação dos requisitos e funções dos profissionais de enfermagem através de regularização profissional. Nós tínhamos que ter um órgão que regularizasse, né, regularizasse nossa categoria e desse todos os nossos direitos, né? Aí vocês estão visualizando a foto de Florence, né? Ela, nas duas fotografias, cuidando, né? Ela não gostava com que os pacientes ficassem juntos, né? Então todos tinham os seus leitos. Se aqueles tinham uma probabilidade de infecção e contaminação, ela separava daqueles que estavam em melhor estado e assim ela conseguiu ter uma resposta melhor dos seus cuidados, né? A enfermagem no Brasil, na verdade, teve 3 programas, né? Teve a fundação da Escola Alfredo Pinto no Rio de Janeiro, em 1890. Teve o programa de enfermeiras visitadoras, que teve início por Carlos Chagas, né? E a Fundação Rockefeller. E a fundação da Escola Ana Nery, em 1923, onde Raquel Hackdock Loba, sua primeira diretora brasileira, né? E em 1954 foi incorporada à Universidade do Brasil. Nessa foto vocês conseguem visualizar um pouquinho a figura de Ana Nery, que foi uma das pessoas, uma das mulheres também muito importante na nossa história, né? Falando sobre entidades de classe, em 1926, a Fundação de Associação de Enfermagem Diplomata Brasileiras, a atual Associação de Enfermagem, a ABEM, né, tinha o objetivo principal que era promover os profissionais ao aprimoramento científico, cultural e desenvolvimento profissional. Em 1973, criação do órgão disciplinador do exercício profissional, né, fez uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho, abrangendo o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, que faz o quê? Que normatiza as atividades de enfermagem, tudo que tem de lei, decreto, é o COFEN que faz, né? E o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, que é o órgão que fiscaliza o cumprimento do nosso exercício profissional, né? Ele que nos dá ali o direito de estar exercendo com o nosso registro de conselho, tudo certinho. A inscrição é obrigatória para enfermeiras obstétricas, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, né? Enfermeiras em contexto geral, mas enfermeiras obstetrizes também, tá? O sindicato é um órgão que representa e reivindica pelos seus associados. Então, nós temos o sindicato dos enfermeiros e os sindicatos dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Não são um único sindicato para essas 3 categorias. Tem o sindicato dos auxiliares e técnicos e tem o sindicato dos enfermeiros, né? Onde todos os nossos que se necessitamos reivindicar alguma questão, nós nos dirigimos diretamente ao nosso sindicato, tá? E os instrumentos básicos de enfermagem, né? Que cada membro deve utilizar, tem que conhecer, né? Tem que ter habilidade e desempenhar a sua função de forma mais eficiente. E aí nós temos a questão de observação. O que fazemos nisso, né? Nós temos que utilizar todos os órgãos de sentido nessa questão, porque nós necessitamos ver, né? Ouvir, sentir, né? Tocar, né? E tem a questão de gustação também, né? Uma observação objetiva faz com que os nossos conhecimentos científicos seja mais qualificado, né? E o profissional deve adquirir esse conhecimento, né? Nós devemos entender, compreender e observar tudo que está acontecendo. Questão de resolução de problemas, né? Nós temos um problema, nós temos que observar, né? Temos que definir, temos que achar soluções, apontar soluções, temos que praticar meios que façam com que nós conseguimos evitar que esses erros, esses problemas aconteçam, né? Temos que nos submeter a algum tipo de solução
para que não se complique mais, né? E a aplicação de princípios científicos, a gente vai usar o quê? Tomada de decisões, nós vamos reduzir os nossos problemas, vamos orientar, vamos ser orientados, né? Prestar cuidados de enfermagem adequado, né? Como outros cuidados também. O que podemos falar sobre planejamento? Nós temos que compreender essa seleção de objetos que nós temos, né? Que os nossos procedimentos sejam baseados em dados, que os nossos procedimentos sejam feitos e avaliados da melhor forma. Temos que planejar toda a ação que viermos a realizar. Temos que ser eficiente e muito flexível. Tá? Em questão de avaliação, nós temos que observar se temos controle daquilo que foi planejado, que é o essencial, que qualidade está tendo e se o nosso trabalho está sendo executado da melhor forma possível. Tá? Nós temos que dar continuidade a um trabalho qualificado com um trabalho digno, né? Isso é muito importante. Criatividade, a enfermagem é expert em ser criativo em questões da forma de trabalhar, né? É importante que nós temos que atender os pacientes de forma individual e temos que prestar o quê? Nós temos que visar todos os problemas, né, e tentar resolver todos eles. Isso é muito importante para demonstrar o quê? Que tem uma segurança, né, que nós somos sensíveis, né, que conseguimos ser flexíveis, autêntico. Então nós temos que trabalhar um pouco dessa criatividade. Destreza manual é uma habilidade de utilizar adequadamente as mãos, né, na hora que formos executar algum tipo de trabalho. Então, precisamos ter uma destreza. Comunicação, algo importante, um fator bem que precisa ser trabalhado de melhor forma, né? Porque é uma forma que a gente acaba desenvolvendo as relações humanas, né? E tanto na questão verbal, né, na questão oral e escrita, como de gesto também, né? No momento que tivermos mais emotivos ou em outras situações, né? Temos que ter uma interação muito boa entre enfermeiro, paciente, técnico, paciente, enfermeiro e técnico, técnico, enfermeiro, técnico, enfermeiro e equipe multidisciplinar. Tá? E basicamente nós precisamos ter um bom relacionamento, né, para que todos os nossos objetivos sejam alcançados, que a nossa linguagem seja adequada, né, que podemos escolher o melhor momento para demonstrar, né, o nosso trabalho, né, o nosso interesse, nossa intenção, né, nossa honestidade em estar executando e ajudando os nossos pacientes. Isso é muito importante. E um principal de todos, que é o trabalho em equipe, né? Que é um trabalho onde todos os grupos têm que estar ali falando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, né? Que seria o objetivo em comum, né? A enfermagem trabalha em equipe junto com os seus profissionais de saúde e com outros membros da área da saúde também, né? Nós temos que fazer um trabalho em conjunto não só como enfermeiro e técnico, mas como enfermeiro, técnico, físio, médico, fono, entre outros que estarão atuando conosco. Quando falamos um pouco de ética, né? O que seria a palavra ética? Vem do grego, né? Ethos, que caráter, modo de ser de uma pessoa. Né? E ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Ela serve para dar equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que as pessoas não saiam prejudicadas, que na verdade ninguém saia prejudicado. Né? Ética e moral, ela, pela própria etiologia, diz respeito a uma realidade humana que é construída pela história, né, pela parte social, em relação coletiva dos seres humanos na sociedade e onde eles nascem e aonde eles vivem, né? Temos que saber trabalhar. É um problema essa questão, né, de ética. Sabemos que no Brasil encontramos vários exemplos, né, para que o que nós estamos dizendo, né, historicamente marcado por algumas injustiças socioeconômicas, né, como preconceito racial, sexual, exploração da mão de obra infantil,
entre outras aí, né? A realidade no Brasil coloca diante dos problemas éticos bastante sérios. A gente vê isso constantemente aí no nosso dia a dia, né? Então, uma das questões também é a miséria que a gente tem que saber trabalhar e conviver com essas situações, né? Naturalizamos a injustiça e consideramos normal conviver lado a lado de pessoas que moram em mansões, né, que é onde você vira para o lado, você vê barracos, vê crianças e mendigos na rua. Isso é uma coisa muito injusta, né, mas que a gente consegue ver que infelizmente é a nossa realidade, né. Algumas pessoas acham muito inteligente, né, levar vantagem nesses conceitos, mas ser honesto eu acho que é a melhor forma, eu acho não, eu tenho certeza que é a melhor forma de prosseguir aí com a nossa vida, né? Falando um pouquinho de bioética, a gente sabe que é o ramo da ética aplicada que reúne um conjunto de conceitos, princípios e teorias com função de dar legitimidade às ações humanas que podem ter efeitos sobre os fenômenos vitais e a vida em geral, né? A bioética é a parte da ética, né? É um ramo ali da filosofia que enfoca as questões referentes à vida humana e tende a vida como objetivo de estudo, tratar também a questão de morte, né? Algo que as pessoas não gostam muito de estar trabalhando. E a enfermagem, né? Como que ela é reconhecida? Na verdade, ela é reconhecida por seu respectivo conselho profissional, que é uma profissão que possui um corpo de conhecimento próprio voltado para atendimento a ser humano, em questão de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, né? Aonde sabemos que é composta por quem? Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Uma equipe muito importante que faz uma grande diferença aí na assistência ao nosso paciente. A enfermagem realiza seu trabalho em um contexto mais amplo e coletivo, né, da saúde, em parceria com outras categorias profissionais. Sabemos que precisamos estar lado a lado a parte médica, serviço social, fisioterapeutas, né, farmácia, nutrição, odontologia, higiene, né, entre outras especialidades que são de grande importância, né, para a nossa profissão. Não tem como a enfermagem trabalhar sozinha e nem tem como as outras especializações trabalharem sozinhas, né? Nós precisamos estar ali engrenado, né? Tendo um relacionamento bem importante, né? Pensando sempre em trazer, né? Com o objetivo de trazer o melhor para o nosso paciente, né? E de tentar reduzir todos os riscos e complicações que ele possa vir a ter em sua saúde, né? O hospital e assistência de enfermagem e prevenção de infecção, né? O hospital vem lá do latim do hospitium, que quer dizer local que a gente se hospeda, né? Que tem como referência fundada pelo clero, que tem a finalidade de promover cuidados a doentes e oferecer abrigos a viajantes e peregrinos. Segundo o Ministério da Saúde, o hospital é definido como estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação de uma determinada clientela ou de não internação no caso de ambulatório ou de outros serviços, né? O que a gente consegue avaliar? Que, por exemplo, é possível que numa região com grande população de jovens haja carência de leitos de maternidade, onde ocorre maior número de nascimentos, né? Em outra, haja maior incidência de doenças crônico-degenerativas, a necessidade talvez seja de expandir leitos de clínica médica. Então, nós temos essa diferenciação em questão de estrutura, nível de organização de saúde, né, número de habitantes, frequência das doenças, né, como estão relacionadas à saúde, né, o que os hospitais
têm a nos oferecer, né? Qual é a capacidade que eles têm. Então, nós temos essa questão. E aí a gente pode trabalhar um pouquinho a questão de classificação, né? Que de acordo com as especialidades existentes, o hospital pode ser classificado de diversas formas, como geral e especializado. No geral, nós sabemos que nós vamos ter várias especialidades, né? Que tem, como é geral, eu não tenho algo específico, né? Então eu vou ter obstetria, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, né? UTIs, ambulatório, eu vou ter toda essa parte. E já especializada está destinado a prestar assistência em uma especialidade, como maternidade, então eu estou só para maternidade, ortopedia, um hospital só de pacientes com fratura, lesão ou algo que necessite de um ortopedista, tá? E o segundo critério que é utilizado na classificação é o número de leito e capacidade que ele pode ser instalado, né? Então, nós temos um hospital de pequeno porte, que tem aproximadamente 50 leitos, médio porte de 51 a 150, grande porte de 151 a 500 e os grandes portes, que são portes especiais, acima de 500 leitos, né? Então, sabemos que podemos classificá-los dessa forma. E também temos a questão de estrutura arquitetônica, né, que ele pode ser vertical, horizontal, monobloco ou polibloco. E tem também as estruturas econômicas, né, que são aqueles hospitais filantrópicos que não têm nenhum fins lucrativos, né, aqueles com organização social que atende a comunidade de acordo com os prerrogativos da lei. Temos os privados, que têm fins lucrativos, e os públicos, né, que é dirigido pelo governo, que ele pode ser municipal, estadual e até mesmo federal, né? E aí nós podemos avaliar um pouquinho a unidade do paciente, né? É onde é um espaço físico ali que contém o hospital, que a gente pode, que durante todo o período que ele necessitar da internação, ele vai estar utilizando. Ele é composto por camas, mesa, todas as mobílias necessárias para um paciente, né? Onde o paciente é acomodado, né? E lógico, precisamos, se ele está consciente, deixar uma campainha próximo para que, caso ele necessite de alguma coisa, ele acione o profissional de enfermagem, né, para a gente poder resolver o que está acontecendo, né. Essa unidade, ela pode ser individualizada, né, que é um quarto, a gente fala apartamento, que é algo mais privativo, e um espaço coletivo, que a gente conhece como enfermaria, né. Lembrando-se que precisamos deixar, proporcionar total segurança, né, e bem-estar a esse paciente. Temos que manter esse hospital bem conservado, com as paredes, com todas as instalações elétricas, hidráulicas, né? O mobiliário tem que estar em perfeitas condições e facilitar com que o paciente consiga se mover e que a equipe também de enfermagem consiga trabalhar de uma forma digna, né? Tudo tem que estar se casando de informação, né? Para que nós possamos ter prevenir qualquer danos que esse paciente venha a ter, né? E a equipe de enfermagem, ela tem um papel muito importante na questão de manutenção, né? Em todos os sentidos, em questão de artigos hospitalares, né? Em questão de trabalho em equipe, na unidade, né? Independente da localidade, né? Eles têm essa importância. E devemos levar em consideração as necessidades de consumo, né? De como tudo está sendo armazenado, questão de validade, esterilização, prazo de esterilização, né? Se a questão de limpeza está adequada, se os materiais, equipamentos estão tendo a descontaminação e a esterilização de forma mais adequada, né? E aí nós temos que proporcionar o que para o nosso paciente, né? Um ambiente limpo, agradável, né? Aonde ele consiga ter uma recuperação adequada, né? E digna, né? De um tratamento. A unidade para o nosso paciente tem que estar totalmente pronta, padronizada,
né, organizada e de alta referência, de alta qualidade. Isso é muito importante. Não devemos esquecer que o nosso prontuário tem que estar impecável, né? Nós temos que deixar tudo bem anotado, lembrando que o melhor caminho que nós temos hoje, né, é a questão de conhecimento, né, a questão de qualidade e de trazer e de responsabilidade, de fazer com que o nosso serviço seja realizado da melhor forma possível. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouco do que é a introdução de enfermagem, né, que é o início aí de tudo da nossa carreira, e nos encontramos na próxima aula. Até lá!